Seja bem-vindo a mais um episódio do Superiors Cash, seu lugar de licitações e contratos em foco e na prática. Eu sou Oswaldo Pires. Eu, Anderson Oliveira. Eu sou Gabriel Sani. Eu sou Gabriel Brito. Hoje nós temos um convidado especial. É um cara que nós conhecemos juntos na Baiana, na faculdade. E vamos debater um pouco hoje sobre credenciamento, né? Gabriel Brito, que já tem uma demonstração e um crescimento grande nesse procedimento auxiliar. E hoje a gente está muito feliz pela sua presença, né? A gente tem uma lista de grandes amigos e convidados para poder estar aqui. Você já estava lá em cima, lá no topo. Você estava dizendo, não sei, eu tô achando que tem alguém aqui fora do lugar e não é, né? Você é um cara que está sempre com a gente aí, tá crescendo bastante na área. E esse lugar, desde o primeiro episódio, eu estava assistindo o primeiro episódio, relembrando. E o primeiro episódio a gente falou que esse é o lugar para dar voz para pessoas como nós, entendeu? Não é só grandes nomes vão vir como, né, o nosso grande Rony Charles já esteve, mas é lugar para pessoas como nós, é pessoa do chão de fábrica, trazer a sua realidade, trazer a sua experiência, né? Mas aí, Anderson Oliveira vai fazer seus... Pessoas que estão em ascensão ladeando a gente, né? Eu acho assim. E são grandes nomes também, né? Também, Gabriel verdade. Brito. Eles, as ideias deles só precisam ser transcritas para o papel para fomentar esses debates no mundo acadêmico, no mundo profissional. E até a provocação aqui, Gabriel. Você escreve muito bem, tem boas ideias e só basta colocar no papel e publicar. Entendeu? Eu acho assim que e essa é uma sugestão pra gente mesmo. Então é isso aí. Eu passo a palavra aí pra Gabriel Sani, ou Sani, como eu gosto de chamar. Ele insiste, né? Sani, mas Gabriel, a gente estava conversando ontem. A gente convive em alguns espaços aí, tanto públicos quanto privados. Mas a gente estava conversando ontem e eu falando para ele. Falei, Gabriel, é interessante como você fala do assunto com fluidez e não só a tentativa de falar, tentativa não, a execução de falar sobre o assunto, mas também de transparecer realmente essa segurança que é o que a gente busca, no sentido de passar conhecimento e estar disponível para discutir do assunto. E a gente teve discussão ontem interessante, muito interessante. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, pessoal? Mas volto a dizer, acho que essa lista aí tá errada, a ordem tá errada, porque efetivamente na minha cabeça vi uns 10 nomes antes do meu para estar aqui hoje, mas eu fico muito lisonjeado com o convite mesmo. Eu acho que esse reconhecimento do conhecimento que a gente tem é algo que a pessoa em si não consegue enxergar muito, e essa afirmação, né, essa reafirmação é importante, claro que dá aquele afago no ego, mas é importante. E assim, mais do que a certeza do conhecimento que a gente tem, é a certeza da ausência de conhecimento que a gente também vai ter, porque isso motiva a gente a sempre a pesquisar mais, a gente inovar, a gente debater e não achar que aquilo que a gente lê ou aquilo que a gente pensa é uma verdade inquestionável, porque, como a gente viu, um debate besta sobre uma questão besta, às vezes abre o nosso olho para uma situação totalmente diferente, que você fala, pô, realmente aqui talvez a gente consiga enxergar isso de forma diferente. E é a situação que a gente vive hoje. Principalmente com a 14133, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, não só para o credenciamento, mas para outros artefatos de planejamento, procedimentos auxiliares. E eu acho que esse debate hoje vai ser muito rico, né? Muito interessante. E assim, eu acredito que a gente sempre gosta de entender também a história do convidado. Eu acho que isso é importante para as pessoas, para o público, saber a trajetória, o que aquela pessoa passou, porque muitas vezes a pessoa enxerga o outro já naquele ponto, no ápice de seus pensamentos, de suas exposições, mas nunca entende como é que aquela pessoa chegou àquele lugar. Então, eu acho que a gente queria saber, Gabriel, qual é a sua história, quem é Gabriel Brito, para a gente entender onde é que Gabriel Brito está hoje e onde é que Gabriel Brito pode chegar. Eu já sei que você é colega lá do mestrado da UFBA, aluno imperiano, falei com ele aqui, inclusive.
E aí me parece que esse ponto é relevante, de você falar a sua história, tratar de como foi a sua evolução. Pronto, vamos lá. Eu sou advogado formado, sou egresso da Faculdade de Direito da UFBA. Fiz uma pós-graduação em Direito Administrativo pelo IDP, depois fiz outra pós-graduação em Licitações e Contratos pela Faculdade Baiana. Nesse semestre agora eu comecei a matéria de Serviços Públicos e Regulação como aluno especial lá da UFBA também, do mestrado. E minha história, na verdade, com licitação é muito interessante, porque desde a faculdade eu já tinha muito interesse e gostava muito do assunto e não sei se é o caso de vocês, mas na faculdade eu era muito isolado nessa questão acadêmica, porque ninguém gosta de direito administrativo. Eu não consigo entender isso. Mas ninguém gosta de direito administrativo. E aí, desde a faculdade eu gostava, fiz o meu TCC sobre direito administrativo, sobre a aplicação da lei de improbidade a agentes políticos. Rita Torinho foi minha orientadora. Mas depois me formei e me afastei um pouco da prática em si. Eu era sócio no escritório, que aí eu trabalhava com direito civil, basicamente. Mas continuava a atuar em casos específicos vinculados a direito administrativo, mais à licitação. E aí, com a possibilidade de fazer a pós-graduação lá na Baiana, eu vi aquilo como uma forma de me inserir no mercado, entender mais tanto a parte prática como a jurídica, e aí com isso eu comecei a estudar. Comecei a direcionar minha carreira mais para a parte de direito administrativo e licitações, e aí a partir de um certo momento eu tracei um deadline e falei, velho, é esse aqui que eu quero mesmo, então vou me jogar. E aí hoje eu já atuo basicamente com direito administrativo, mais com licitações e contratos. Tenho assessoro alguns municípios e presto consultoria também para algumas empresas, né, que participam de processo licitatório. E na parte acadêmica, eu por ser muito curioso, por gostar muito de questionar muito, então eu gosto de estudar. Em função muito disso também, criei um Instagram, o Ulissi tá fazendo meu jabá aqui agora, pessoal. Por favor. Eu criei o Licita Mais, que é um Instagram, @licita.mais. É um Instagram que basicamente era algo que eu comecei como uma forma de me obrigar a pesquisar, porque eu lia bastante, mas a parte jurisprudencial, que é algo muito importante, porque a teoria é uma, a prática é outra, completamente diferente, eu não ficava um pouco mais distante. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou criar o Licita Mais para fazer como se fosse um clipe de jurisprudência. E usava inicialmente o Licita Mais para isso. E aí, com isso, o Instagram foi crescendo. Hoje a gente tem quase 8.000 seguidores lá. E eu continuo utilizando ele como uma forma de me obrigar a sempre estudar. Então, eu sento um domingo na semana, pesquiso, minuto algumas postagens, algumas com foco mais doutrinário, outras mais decisões interessantes que eu vejo que saem. E isso aí é bom porque me obriga a estudar, a entender e divulgo sempre o conhecimento. Então, aí, em função disso também, eu comecei a acumular um certo entendimento sobre algumas questões. E, assim, hoje o Gabriel de hoje, claro que vai ser menor do que o Gabriel de amanhã e espero que seja minúsculo frente ao Gabriel de lá daqui a 15 anos, mas eu acho que esse conhecimento que a gente acumula é muito importante e o contato que a gente tem das fontes de conhecimento eu acho que é o mais interessante porque são opiniões diferentes, visões completamente diferentes daqui e sempre com um debate, que é o que a gente tem, um debate respeitoso, e eu acho que isso aí é onde eu consigo beber mais do meu conhecimento, velho. Pô, que bom, que bom. Primeiramente, falar que o currículo aqui a gente fica com vergonha, né? UFBA, IDP, Baiana, a gente fica até meio constrangido, mas parabéns por tudo isso aí. E segundo, algo que eu já tinha conversado contigo a respeito do Licita Mais, eu acho que, assim, as pessoas que estão conhecendo agora, é lógico que a gente sabe do know-how que Gabriel tem, tanto dentro da Baiana, com as pessoas que têm esse contato, quanto fora. Algo que é um conselho, como o Anderson já passou o conselho, eu acho que o Licita Mais, o Instagram que ele tem, é muito produtivo. Eu acompanho, o Anderson acompanha, o Oswaldo acompanha. É muito produtivo. Bota a cara naquele negócio. Eu já ouvi isso, já. Eu já falei com ele algumas vezes, porque assim, é um Instagram muito completo, com muito conteúdo, e acho que você falando, você produzindo conteúdo ali frente a frente é algo que vai contribuir muito com as pessoas que lhe seguem.
Tá no meu caderninho. É. Caderninho de metas, tá lá. E é interessante que por conta do conhecimento na pós, né, por conta de um encontro do gestor, de um debate no grupo do WhatsApp, credenciamento é hipótese de inegibilidade ou não é, qual é esse procedimento, e a gente escreveu um artigo juntos, né? E esse artigo tá em aí discussão, né, para Vem aí, aprovação vem aí. de publicação, mas quando a gente começa a se aprofundar, a gente começa a ver e falar assim, poxa, não é bem assim, ou fala assim, é realmente aquilo que eu pensei. E se a gente não se aprofunda, a gente continua fazendo a mesma coisa, né? Aquilo que a gente falou no fórum, né, do FOPEC, que a gente participou num evento, né? A gente está gravando hoje no sábado, o evento foi ontem, na sexta. E é interessante a gente trazer todos os aspectos, porque quando você falou sobre credenciamento, e assim eu fico com todos os meus amigos, esses dias eu mandei para os meus amigos, né, que eu sou fã de cada um deles, e cara, ver o quanto você cresceu naquele conhecimento, porque eu já fiquei para trás. Credenciamento eu já fiquei para trás. Jamais. Mas é muito interessante, né? Você trouxe coisas interessantíssimas, coisas que não estavam aos nossos olhos nem quando a gente escreveu, pelo menos na minha visão. E você já vem crescendo. Mas aí, vamos iniciar esse debate. Credenciamento é ou não é hipótese de inegibilidade? Já vai começar assim? Vamos lá, Primeira forma polêmica. peremptória. Vamos lá. Velho, isso aí foi um tema, é um tema que eu acho que em função da 14133, é um tema muito pulsante que a gente tem hoje. É um tema que é pouquíssimo explorado, porque eu acho que com tanta coisa para se falar, optou-se por falar sobre alguns temas em específico, o credenciamento tá ali ainda. Como não tinha aberto meus olhos para essa matéria em específica. E aí, com aquela nosso debate, um debate besta, foi o que eu Sim. brinquei, besta, assim, no sentido de uma conversa de WhatsApp, velho. A gente começou a entender mais, gerou o encontro na faculdade pra gente tratar sobre isso, gerou o artigo, e assim, gerou aquela primeira paixão. A paixão que o rapaz aqui tem por improbidade, a paixão que você tem em contratação direta, SRP, pronto, é aquela paixãozinha que me dá ali sobre credenciamento, que é exatamente o que eu faço de pesquisar sempre uma decisão aqui, uma decisão ali, entender mais o que a gente tem hoje. Porque o credenciamento hoje ainda é muito... a matéria é muito insípida ainda. Você tem muito pouca coisa sobre o credenciamento. Então, quando você vai olhar ele na 14133, o que você vai ter é o credenciamento enquanto procedimento auxiliar. Ou seja, como o nome já diz, ele vai auxiliar procedimentos de contratação. Então, quando você passa para a parte prática dele, o que você vai ter basicamente é o credenciamento como aquilo que a gente falou, um processo emprestado. Você vai estruturar um procedimento administrativo ali, você vai antecipar fases que seriam utilizadas necessárias em uma contratação por inexigibilidade, por exemplo, ou seja, análise documental, análise da habilitação técnica, jurídica, econômico-financeira, a declaração de aptidão daquela empresa, e você vai resguardar, você vai guardar aquele processo, né? Você vai deixar ele ali paradinho para que, quando a administração venha a ter aquela necessidade, ela consiga proceder com a contratação. Então, acho que a certa confusão que a gente tem com o credenciamento enquanto hipótese de inexigibilidade é porque o credenciamento nasceu como hipótese de inexigibilidade. Porque lá na 8666, na nossa finada 8666, ele não se encaixava em lugar nenhum. Uhum. Ele era aplicado por uma necessidade da administração pública, só que ele não tinha previsão legal expressa. Então, em função disso, ele tinha que ser posto em uma caixinha. E olha, se o credenciamento não é uma forma de contratação através de um processo licitatório, ele vai ser uma contratação direta. A gente já vai ter aí o primeiro ponto. E o segundo ponto se ele é uma contratação direta, ele vai ser uma contratação por dispensa ou inexigibilidade. Dispensa não pode ser porque o rol é taxativo. Então a gente vai passar para inexigibilidade, que o rol é exemplificativo. E aí você jogou ele lá naquela caixinha. Quando ele vem para 14133, você vai ter ele como um procedimento auxiliar. E aí, esse é o primeiro ponto que eu acho que causa uma certa confusão, mas também em função do rol presente no artigo 74, das hipóteses de inexigibilidade na 14133.
Porque no 74, inciso 4º, ele fala que é inexigível a contratação daqueles objetos que possam ou devam ser contratados por meio do credenciamento. E aí, quando você cita o credenciamento no artigo que fala sobre inexigibilidade, você vai ter uma certa confusão aí, mas a leitura também é muito clara. O texto lá diz que a hipótese de inexigibilidade é em função do objeto que possa ou deva ser contratado por meio do credenciamento. Então, o credenciamento é o mecanismo, é o caminho que leva àquela contratação. E foi até um ponto que eu destaquei no FOPEC ontem, que é, quando você pactua aquele contrato administrativo, o contrato administrativo não vai dizendo que o objeto daquele contrato é o credenciamento, por exemplo, de um serviço médico, credenciamento de um serviço de funerária. Não, o credenciamento, o objeto é prestação de serviços médicos. Então, o credenciamento não vai ser, no meu ver, claro, não vai ser uma hipótese de inexigibilidade, vai ser um mecanismo, um procedimento auxiliar que leva a uma contratação por inexigibilidade. Poxa, interessante. É. Né? Eu vim entender hoje. Agora eu entendi. Então, assim, só metodologicamente, porque a minha mente fica funcionando aqui, você falando, realmente prestei atenção. Pô, hoje eu entendi. Então, o processo de contratação direta existe e o procedimento auxiliar, credenciamento, seria um procedimento para se alcançar a contratação direta. Isso. Hoje que eu entendi. Agora, assim, nessa ideia, então, você acha que o credenciamento ele nasce antes da INEX ou a INEX nasce através do credenciamento? Pronto, vamos lá. Eu entendo que para isso a gente vai ter que Que essa discussão trilhar- teve, que essa discussão teve com a gente lá, falando sobre o que nasceria primeiro, Sim, né? o que vem antes, Sim. o ovo, O ovo, a galinha, né? Pronto. Então vamos lá. Para entender isso, a gente tem que trilhar o caminho do processo de contratação. Então você vai ter. Eu vou aqui trazer o exemplo mais batido, que é o que a gente tem, que foi até o exemplo que eu consegui identificar como a primeira menção jurisprudencial sobre o credenciamento, que é o acórdão do TCU, que eu sou péssimo de nome, então eu sei que é de 1994, mas não sei o nome, que tratava sobre credenciamento de serviços médicos. Então vamos lá. Você, enquanto administração, você tem a necessidade de de disponibilizar para o seu servidor a prestação de serviços médicos. Então, você, no seu DFD, você vai apontar a necessidade de prestação de serviços médicos para os servidores. Quando você vai passar para o ETP, você vai continuar com aquela necessidade. E você vai analisar ali as hipóteses de mercado que estão aptas a atender aquela necessidade. E é a partir daí que você vai analisar, olha, eu posso contratar uma única clínica para prestar serviços médicos para os meus servidores. Então, eu vou contratar a clínica do bairro A para prestar aquele serviço único e exclusivamente. Ok. Mas eu tenho também a possibilidade de contratar, não através do processo licitatório, eu tenho a possibilidade de contratar todas as clínicas, por exemplo, através de um procedimento auxiliar de credenciamento. Viabilizar a contratação, porque o credenciamento não contrata. Sim. Ele viabilizar a contratação de todas essas clínicas. E você vai analisar mercadologicamente, através da economicidade, o que vale mais a pena para você. E aí vai ser exatamente assim que você vai ponderar e vai falar, olha, eu posso contratar uma única clínica, ela vai me dar, eu vou ter o orçamento estimado, eu vou proceder com o processo licitatório e eu vou ter o valor final daquele contrato. Mas eu posso também contratar todas as clínicas, tabelar o preço dos serviços daquela clínica, porque o credenciamento presume, pelo menos as duas hipóteses, né, que a gente vai ter são 3, mais 2, o de paralela não excludente e a seleção a critério de terceiros, você vai tabelar o preço anteriormente, então as clínicas que quiserem se credenciar, elas vão se submeter àqueles preços, você pode tabelar aqueles preços e permitir que todas as clínicas se credenciem e trazer para o servidor a possibilidade dele ir à clínica, escolher a clínica que ele quer prestar aquele serviço. Aí, uma segunda questão também sobre análise de economicidade que mas por que eu faria isso? Porque, para além de você ter uma previsibilidade no custo, você tem um incentivo para a boa prestação daquele serviço. Porque se eu tiver todas as clínicas, por exemplo, eu tenho a clínica Anderson, a clínica Oswaldo, a clínica Gabriel, e eu, enquanto servidor,
posso escolher qual é a clínica que eu vou prestar aquele serviço, ou que eu vou escolher a prestando aquele serviço. A clínica Anderson pode não querer ficar para trás e me dar ali, ó, vou fazer um exame de sangue. A clínica Anderson vai me dar um cafezinho. Quando eu chegar ali de manhã, eu recebo um cafezinho. Aí, Oswaldo, para não ficar atrás, fala, pô, Anderson está dando ali um cafezinho. Eu vou dar aqui ó, o pãozinho, o cafezinho e pronto. Gabriel, já enxergando o mercado, Gabriel pode simplesmente, além disso tudo, Gabriel fala, olha, eu vou na tua casa para pegar você fazer esse exame de sangue. Então você incentiva que o mercado se adapte àquela situação. E a partir disso, no seu ETP, você vai fundamentar que, olha, eu poderia seguir com um processo licitatório e contratar uma única clínica, mas eu tenho inúmeras justificativas que demonstrem que eu posso contratar todos através, com fundamento na inexigibilidade e utilizando do procedimento do credenciamento. E aí você, no final, no seu ETP, você vai indicar que você vai seguir com a contratação por inexigibilidade, utilizando-se do critério do procedimento auxiliar do credenciamento. Então eu acho que o credenciamento vai nascer antes da hipótese de inexigibilidade para aquela contratação, mas você vai estar sempre vistando ali o que é que você vai ter que contratar. Você viu que o Fica negócio... sem resposta, né? A gente quer discordar, mas é melhor não. Não, sabe quando você olha pra pessoa e o olho fica brilhando? fica É assim. isso aí. Rapaz, às vezes a gente fala, né? Você tava falando aqui, a lista, eu não estou nessa lista. Tá, poxa. Tá. A gente não ouve, pelo menos ao meu ver, eu não tô falando isso que os professores não contenham esse conhecimento, mas eu mesmo nunca ouvi ninguém falar com tanta propriedade do processo inteiro, de falar assim, olha, eu estudei isso a fundo, eu fui na minúcia lá do processo e trouxe a essência realmente do credenciamento. Então, você tá nessa lista, pô, não precisa Obrigado, se preocupar. obrigado. Porque eu fiquei aqui, e olha que a gente discutiu alguns assuntos juntos, mas eu fiquei aqui assim, com o olho brilhando, o quanto você conseguiu se aprofundar nessa área e o quanto você... Cara, é o que Gabriel falou sobre o Licita Mais. Pega isso. Tá nos planos de 2020, 2026. Agora a gente tem que dar uma... Mas assim, pensando em processo ainda, você também é processualista, já vi sustentações Continue, orais suas, muito boas. O credenciamento seria um instrumento de um instrumento. Seria um instrumento para o processo. Uma tutela cautelar, digamos assim. Exato. Eu ainda brinquei, lá na apresentação, falando que é como se fosse um procedimento de prova emprestada. Você vai ter produção antecipada de prova. Pronto, produção antecipada Exatamente. de prova. Produção antecipada de prova, nem prova emprestada. Produção antecipada de prova. Você enxerga a sua necessidade lá. Sim. E, em função disso, você vai antecipar algumas etapas do procedimento, porque você vai ter o macroprocesso de contratação pública, você vai ter o processo de contratação, né? E você vai ter um pedaço dele, que vai ser exatamente aquela parte daquele procedimento que você vai segurar. Ali você vai produzir aquelas etapas do macroprocesso e você vai segurar aquilo ali. Porque você vai dar... Claro, você dá segurança jurídica para a administração pública, você antecipa algumas etapas que, como a gente sabe, quem trabalha com administração pública sabe que tudo é para ontem. Então, quando chega na sua mesa, às vezes, o processo, e eu fico muito... eu tenho que me acostumar um pouco com isso, infelizmente, que às vezes não sai como a gente queria que saísse, mas sai como precisa ser liberado, porque efetivamente não... eu tenho certeza que alguns processos que a gente dá, eu reviso e tudo mais, se eu esfriasse a cabeça, voltasse ali, esperasse uns 2 dias e voltasse para ler, eu tenho certeza que eu acrescentaria mais alguma coisa. E, infelizmente, com a pressa que a gente tem, a gente não consegue viabilizar isso. Então, o credenciamento ajuda até a você antecipar essas fases, já dar uma segurança jurídica maior para a administração e para o credenciado também, uma previsibilidade de contratação para o credenciado, e com isso você, talvez, otimizar as suas contratações. Então, eu acho que é um procedimento que a gente usa muito pouco, é muito novo, mas que tem um caminho imenso ainda para a gente trilhar. Eu anotei aqui, Gabriel, 2 situações que eu acho interessante falar.
Primeiro que eu acho que a gente está começando a ter uma tratativa mudando o credenciamento de usando muito pouco. É algo que eu também falo muito sobre a questão do sistema de registro de preço, talvez numa tentativa de influenciar isso, que a gente utilize melhor esses instrumentos auxiliares para destravar, assim, desburocratizar a gestão, mas a gente está percebendo uma mudança desse paradigma. O primeiro ponto, talvez uma discordância, e eu fico sem fundamento um pouquinho para discordar Não, dele, jamais. mas assim, a natureza da Inex, na minha opinião, ela nasce no DFD pro ETP. Você começa a perceber que o objeto, ele tá na Inex ali, você pode utilizar da Inex para contratar o objeto nesse momento. Se ele nasce aí, o critério de escolha, na minha opinião, o critério de escolha do instrumento para contratar, para chegar ao preço, para chegar o fornecedor desse objeto, ele vem depois. Talvez essa é a primeira provocação, e aí eu queria que a gente falasse sobre isso. E o segundo ponto é sobre a problemática da contratação. O credenciamento, ele é, talvez, eu acredito que ele esteja como o processo mais ativo dentro da 14133. Por que é o processo mais ativo? É um processo que fica aberto, você tem ali o período de vigência e a todo tempo você está mudando o fornecedor, alterando o fornecedor. Às vezes um fornecedor não consegue, você tem que fazer uma mudança no processo, você tem que fazer uma mudança de lista, uma chamada de quem é que vem, que você falou, não excludentes e paralelos. Então, ali você tem vários fornecedores oferecendo aquela demanda. Então, por isso, é um procedimento mais ativo dentro do ordenamento. Como é que se resolve a problemática de critérios de escolha e o padrão de qualidade? Porque você falou sobre o critério do terceiro. O terceiro escolhe. Então, ali o padrão de qualidade está fácil você justificar. Beleza, quem está escolhendo é o povo. Quem está escolhendo é a pessoa que recebe, o consumidor. Mas quando não é o critério de terceiro, como é que a gente faz esse padrão de escolha e como é que o chão de fábrica, o nosso ouvinte, traz isso para a realidade do processo? Como eu escolho e como eu justifico a minha escolha? Talvez seria conveniente falar sobre o início do processo. Como é que se dá? Eu vou pegar aqui para fazer um credenciamento. Como é que eu vou trilhar esse caminho? Acredito que muitos ouvintes podem querer saber disso. E é importante também, porque quem trabalha na atuação do dia do processo, e me parece que essa é uma realidade, a gente não entende de fato como é que se deu aquele início. Então você pega um processo lá, só vê o resultado da licitação. Mas talvez para fins de defesa, principalmente que eu trabalho com defesa, seria conveniente mergulhar nessas minúcias para entender como é que funcionou, até criar fundamentos para poder promover uma defesa. Eu acredito que essa é a pergunta de Gabriel, mas com um adendo de critério de escolhas. Entendi. Pronto, vamos lá. Voltar então um pouquinho. A gente hoje está 14133, no artigo 79, a gente vai ter as 3 hipóteses de credenciamento. Você vai ter contratação paralela não excludente, você vai ter critérios, seleção a critério de terceiro e mercados fluidos. Eu vou de trás para frente. Mercados fluidos também, eu gosto dos exemplos batidos porque é aquele que a gente já conhece, aquele que a gente já consegue elucidar de forma muito clara. Mercados fluidos é a contratação de passagem aérea. Ou seja, por exemplo, você precisa adquirir ali passagens aéreas para fazer uma viagem X do gestor. O trâmite necessário para você adquirir aquela passagem através de um processo licitatório é muito burocrático. Não só o trâmite, a necessidade não é uma necessidade que você identifica hoje para daqui a 3 meses. É uma necessidade que você identifica hoje para amanhã, para uma semana, daqui a 3 dias. Também você não conseguiria seguir esse procedimento licitatório. E para mim, o fundamento maior é em função do objeto, da natureza do objeto. Passagens aéreas, a variação de preço é muito grande. Você pode olhar uma passagem aqui agora, tá um preço, que estava outro preço quando nós começamos a conversar e vai estar outro preço ao final da nossa conversa. Então, a natureza fluida, e aí por isso do nome, dos preços, da variabilidade tanto do serviço quanto do objeto, impede de você botar naquela caixinha engessada, estanque, do processo licitatório, do contrato administrativo, da ata de registro de preço. Então, em função disso, você credencia
todas as empresas, por exemplo, as companhias aéreas, para que elas, a partir de um desconto que você vai deixar ali pré-determinado, elas, se aceitarem, vão ali se credenciar na administração pública. Quando você identificar a necessidade, você entra na sua plataforma que você disponibiliza elas, ou faz uma pesquisa que abranja todas elas, e você olha qual delas está com preço menor. Você pega a que está com preço menor, aplica-se o deságio 15%, 12%, e aí você vai lá e vai adquirir aquela passagem aérea com fundamento na inexigibilidade, através do procedimento de credenciamento por mercados fluidos. Essa é a terceira hipótese. A segunda hipótese foi que a gente já conversou, que é sobre a contratação, o critério de seleção por terceiros, que é exatamente você transferir para o beneficiário daquele serviço, o adquirente daquele objeto, a possibilidade de escolher aonde ele vai, qual fornecedor, qual prestador de serviço ele vai se dirigir. E a primeira, que é o critério a seleção a critério de paralelo não excludente. O paralelo não excludente é um pouco mais polêmico, e eu acho que a questão é exatamente em função do nome. Quando você fala de uma seleção paralela, você dá a entender que você vai contratar todos ao mesmo tempo. E não necessariamente a prática é o que nós temos hoje, seria sendo da contratação paralela. Por exemplo, eu vou trazer também um outro exemplo batido, que é um exemplo que vem desde a 8666. Contratação de leiloeiro oficial. Leiloeiro oficial é aquele leiloeiro que fica registrado perante a junta comercial e que a administração pública, ela tem duas opções. Ou ela vai realizar o leilão através de um servidor público que ela vai designar para essa condução, ou através de um leiloeiro oficial. Como já era feito antes da 14133, o leiloeiro se credenciava perante a administração pública e a administração pública pegava o leiloeiro, deixava ele na lista de credenciados. Credenciava Anderson primeiro, depois credenciava Oswaldo, depois credenciava Gabriel Sani, Gabriel Brito, pronto, a gente tinha essa lista. A partir da necessidade identificada pela administração de leiloar um imóvel, ela ia para a lista, pegava Anderson, que era o primeiro da lista, e falava: Anderson, leiloe esse imóvel. Anderson leiloava o imóvel, ele acabava o leilão, ele ia para o final da fila. Depois disso, a gente vai ter a segunda necessidade, a Oswaldo. Oswaldo, tem um imóvel para você leiloar. Oswaldo vai, leiloa o imóvel, vai para o final da fila. Gabriel Sani agora é o primeiro da lista. A administração agora tem 2 imóveis para leiloar. Ela destina um imóvel para Gabriel Sani, outro imóvel para Gabriel Brito. E agora eu vou ter 2 imóveis, 2 leilões que estão sendo conduzidos de forma paralela, concomitante. E aí, eu e Gabriel Sani tivemos nossa demanda atendida, né, de prestar aquele serviço. Acabaram-se os leilões, nós fomos para o final da fila. Então, nós temos aqui 2 situações. O credenciamento, o fundamento é o mesmo. É o paralelo não excludente. Mas eu tive 2 leilões ocorrendo de forma individual e os nossos leilões contratações ocorrendo de forma paralela. Então eu acho que a escolha da denominação para essa hipótese de credenciamento que não foi muito feliz, porque você denota somente como se fosse uma contratação plurima, múltipla e concomitante, quando não é a questão. Então, assim, hoje a gente ainda tem uma certa dificuldade em função da recência do Instituto de entender qual seria o critério que os órgãos de controle entendem sendo o mais adequado para promover essa distribuição da demanda, como é que eu vou ordenar essa fila. Porque, por exemplo, nós temos decisões recentes, tanto do Tribunal do Paraná quanto daqui do Tribunal do TCM-BA, que eles apontaram que o critério a forma de ordenação daquelas pessoas jurídicas através do horário do protocolo não seria um critério objetivo suficiente para você conseguir ali atender o melhor interesse da administração pública, porque eles entenderam que existem outras formas subjetivas, mas que você consiga mensurar melhor a aptidão daquelas pessoas jurídicas a prestar aquele serviço que deveriam influenciar na ordem. Sim. Mas, em que pese essa ponderação dos órgãos de controle, eu faço uma outra ponderação contrária, que é:
Eu só adoto o credenciamento porque eu pressuponho a inviabilidade de competição e não a inviabilidade em função do fornecedor único ou então da impossibilidade de definição de critérios específicos. A inviabilidade de competição é porque todos são aptos a prestar aquele serviço. Então, a partir do momento que eu trago os meus requisitos de habilitação, ele me comprova que ele está apto a prestar o serviço no nível que eu defino, que é o nível mínimo necessário a garantir o interesse da administração pública, eu não tenho que ter uma competição ali. Então, eu não preciso, para além de demonstrar minha aptidão para ser credenciado, mensurar a aptidão daquela empresa, daquela pessoa física ou jurídica para formar uma fila. Por quê? Porque de nada vai adiantar. Porque hoje eu vou... Anderson, vamos lá. Um exemplo claro também aqui que eu vou pontuar para você. Contratação de advogado. Tem serviços advocatícios, tem alguns locais que contratam serviços advocatícios através de credenciamento. Eu sou um pouco resistente. Mas a gente tem, por exemplo, a contratação eu já vi um edital de credenciamento para contratação de serviços advocatícios. Lá o critério mínimo para você ser credenciado era uma empresa, era uma estatal, e a estatal, o critério mínimo era que você já deveria ter gerido uma carteira de clientes ali, que no mínimo de 500 clientes de forma concomitante, porque o fluxo processual é muito grande, você tem que demonstrar sua capilaridade ali, sua possibilidade, sua capacidade de gerenciar os processos. Então, o basal era uma carteira concomitante de 500 clientes. E aí, todos nós aqui já tivemos uma carteira de 500 clientes de forma concomitante. E aí, como é que seria feita a distribuição da demanda? O primeiro processo, Anderson. O segundo processo, Oswaldo. O terceiro processo, Gabriel. O quarto processo, Gabriel. E assim, girando. Então, por que eu, além do critério basal de escolha, de declaração de aptidão daquela pessoa jurídica, eu ainda vou utilizar um critério também subjetivo como esse para ordenar a fila? Se todos nós nos demonstramos que temos aptidão para isso e todos nós vamos receber aquela demanda. Então, eu acho que você pode utilizar critérios objetivos, uma vez que você já tem a distribuição de forma concomitante, né? E de forma equânime entre todos. Então, essa subjetividade de qual pessoa jurídica atenderia melhor aquela necessidade da administração pública, eu acho um pouco que deve ser um pouco relativizado, porque todos nós, em função da dinâmica do credenciamento, vamos ser agraciados com a oportunidade de prestar o serviço para a administração pública. Agora, vai, Oswaldo. Não, Vai. perfeito. Aí respondeu uma pergunta, a escolha do contratado, né? E realmente a gente compreende. Agora eu vou entrar na primeira pergunta e eu vou dar só uma base para que Anderson compreenda, né? É processualista. Porque o artigo 72 da lei, ela traz o processo de contratação direta. Beleza. É hipótese, teoricamente, vamos dizer que não seja hipótese de inexigibilidade. É um procedimento auxiliar. Beleza. Mas só através do processo de contratação direta é que a gente vai se utilizar do credenciamento. Processo de contratação direta. DFD, documento de formalização da demanda, né? A partir do documento da formalização da demanda, a gente vai ter que o processo lá diz que estudos técnicos preliminares, sistemas de referências, só se for o caso, mas é o caso porque é um objeto complexo, né? E aí é outro ponto, o nosso regulamento municipal tem que prever a possibilidade, esses objetos têm que ser, né, feitos estudo técnico preliminar. Então vamos lá, vamos voltar para aquele para a demanda de serviços médicos, de laboratório, certo? Então, DFD, qual é a demanda? Atender a população com serviços de consultas médicas. No estudo técnico preliminar vai ser discutido as formas como isso vai ser feito. Como é que a gente resolve essa demanda? O estudo técnico preliminar ele serve para isso, né? Ele não é um mini ETP ou um macro ETP, né? Ele é entre o DFD e o TR, né? Ele é entre o DFD e o TR. Então, no estudo técnico preliminar, ele vai dizer, nós analisamos economicamente e várias outras maneiras que o melhor que nós possamos fazer
é que nós possamos contratar o máximo de fornecedores possíveis para atender a nossa demanda, né? Por quê? Porque eu tenho demanda que atende em tal lugar, atende em tal lugar, atende em tal lugar. Então, para um cara sair de lá, de um povoado tal, para poder vir a ser atendido no extremo da cidade, é melhor que ele tenha um laboratório, porque a gente tem isso dentro do nosso município ou na nossa região. O Instituto Técnico Preliminar vai dizer isso. Pronto. A minha dúvida tá aí, porque no Instituto Técnico Preliminar é que conclui o objeto. No DFD não tem objeto. No Instituto Técnico Preliminar ele conclui pela viabilidade da contratação. E ali ele conclui: o objeto será contratação de laboratórios para atendimento da população. Perfeito. É ali no Instituto Técnico Preliminar que vai dizer: o meio de escolha do fornecedor é o credenciamento. Por quê? Porque eu quero contratar, não quero ter... a gente não precisa... Não é... Vou tentar achar a palavra certa para a gente não fazer um corte errado aqui. Mas não há viabilidade de competição porque a gente pretende atender o maior número de laboratórios que estejam aptos a atender aqueles critérios que estão no ETP. E aquilo vai para o TR, e o TR vai montar todos os critérios, e os critérios de escolha do fornecedor, tudo vai estar lá no TR, e vai para um modelo de edital de credenciamento. A minha questão está onde? Que é a pergunta ali. Autuação. A gente vai autuar o processo administrativo, perfeito, que ao meu ver, a gente tá discutindo em autuação de processo lá no final, e ao meu ver, processo administrativo, autuação é no momento do DFD, protocolou o documento, é assim na justiça. Sim. Você protocola a petição inicial, o número do processo já aparece. É assim, pelo menos ao meu ver. Não tinha um documento para autuar no meio do processo. Protocolou o DFD, gera número de processo. E todos os documentos são sequência daquilo ali. Mas beleza. Mas a autuação primeira vai ser o credenciamento ou eu vou concluir que eu vou contratar por inexigibilidade e a escolha do fornecedor vai ser por credenciamento? A minha dúvida, a minha questão só tá aí, né? Que é o que você tava falando, do objeto. Exatamente. Quem nasce primeiro. Quem vem, a dúvida é essa, quem vem primeiro ali é a escolha que eu vou contratar no final por inexigibilidade e eu vou utilizar dentro da inexigibilidade o credenciamento, ou eu vou fazer o credenciamento e depois do credenciamento pronto eu vou fazer a inexigibilidade para contratar a pessoa. A dúvida só é essa aí. Deixa eu só... O cara respirou, viu? Porque, meu complexo. irmão, é Só- complexo. Eu tenho uma pergunta depois, mas é bom você responder essa, mas só completar com relação a isso que Oswaldo falou sobre a questão do objeto, que eu tenho um ponto de discordância dele, no sentido de que ele disse que o objeto ele não vem pronto no DFD. Tem situações dentro da administração que eu acho que a gente não inventa a roda. A roda já está inventada. Perfeito. Se, por exemplo, a gente está precisando de exame médico, o que eu vou descrever nisso? É exame médico. É exame médico de quê? Apenas isso. E aí eu vou definir os critérios, o objeto, quantidade no ETP. Mas o objeto ele já nasceu, ele já existe. Não tem o que inventar, não tem inovação, nada. E daí, quando a gente cria o DFD, com essa estrutura que já existe, a gente lança o ETP para definir o critério. Ou seja... Não. Desculpa, eu vou discordar e cortar. Não. Peraí. Mas porque o ETP é serviço médico, é objeto. Não, eu Mas falei a minha exame. demanda é exames. Exames para a população não é objeto. Necessidade. É necessidade, é demanda. O objeto, contratação de médico, contratação de laboratório ou comprar um laboratório e botar no município. Isso é objeto. Eu posso, ao invés de para fazer o exame médico, ao invés de contratar Anderson, que tem uma clínica, eu posso Glória a contratar Deus. uma empresa, contratar uma empresa e construir um laboratório no município e contratar esses médicos para trabalhar para o município. São dois objetos distintos. A minha questão só é essa, que o ETP ele vai discutir isso. Qual é a melhor viabilidade? É eu contratar e construir o laboratório para o município e eu que vou fazer todos os exames, ou eu contratar uma empresa para prestar o serviço de laboratório? Entendeu? O debate do TFD é isso. Porque quando a gente vai para discutir a roda,
e a gente, vou cortar aqui, porque senão a gente vai entrar em outro assunto, mas quando a gente, objetos que vão realmente, a roda já existe, material de expediente, é um debate que o ETP, ele se torna inviável, porque não há discussão. A demanda eu preciso de material de expediente. Essa é a demanda. Não tem outra. Material de expediente é o quê? Material de expediente. Não precisa de estudo para dizer que é isso. Então, para contratar uma empresa para fornecimento de material de expediente. Entendeu? É só para botar o porém, mas Viu que Não, nosso especialista... Não, não, pitaqueiro. Então, o que eu acho? Pra mim, você já deu a resposta aí. Você inicia o processo com a necessidade. Você vai autuar o processo. Qual é a sua necessidade? Prestação de serviço de laboratório. Então, sua necessidade é aquela prestação daquele serviço. Perfeito. Como é que você vai prestar aquele serviço? Aí você já vai para o ETP. No ETP, você autua o processo com a sua necessidade de prestação de serviço de laboratório. E no ETP, você vai analisar criação de um laboratório municipal, e aí você vai pontuar. Você vai ter a contratação de um único laboratório, e aí você vai pontuar os prós e os contras. Exato. E credenciamento de laboratórios para prestação de serviço, prós e contras. Então, por exemplo, até para essas contratações que você tenha uma solução já partida, por exemplo, material de expediente, material escolar. Pronto, material escolar. Material escolar, todo mundo sabe. Você vai chegar lá, fazer o processo licitatório, como sempre foi feito, a gente não vai inventar a roda, vai fazer o processo licitatório, material escolar, o kit escolar, vai distribuir. TCE de Minas Gerais. TCE de Minas Gerais tem uma decisão de 2022, se não me engano, reconhecendo a possibilidade de você credenciar as lojas de material escolar, você indicar para as lojas qual é o kit. Enquanto administração, você vai indicar qual é o kit escolar que você quer que seja fornecido para para as crianças. E aí, como é que você vai, criança ou ensino, ou EJA, como é que você vai ter? Você vai ter as pessoas cadastradas na Secretaria de Saúde, vão receber um cartão magnético. Você distribui, esse cartão magnético vai funcionar onde? Nas lojas de material escolar. Aquele cartãozinho, você pega, distribui o cartão magnético e a pessoa vai e com o cartão magnético vai e adquire o kit escolar na loja que for da escolha dela. Então assim, a roda está inventada, que é a aquisição de material escolar. Como você vai girar essa roda? Que aí já é a questão. Você pode subir na moto, sair pilotando, você pode subir no carro, sair pilotando. Então, o que a gente vai ter hoje é a possibilidade de você inovar. Assim, claro que a gente, em função da multiplicidade de demandas que a gente tem hoje, a gente não vai para qualquer tipo de contratação parar dias e dias e pensar, pô, será que eu consigo aqui inovar, fazer algo novo? Não, óbvio que não, porque a gente sabe que até o corpo técnico administrativo dos órgãos que a gente tem hoje, principalmente o chão de fábrica, a gente sabe que quem começa o processo é quem termina. Mas a gente vai ter a possibilidade ali de, à medida da nossa necessidade, tentar de alguma forma inovar. E aí você vai ter exatamente para essas situações. É algo que, por ser muito embrionário, ainda é, ponto 1, difícil, e ponto 2, receoso. Porque, novamente, os órgãos de controle agora estão começando a nortear o que a gente tem e as possibilidades que nós temos para a utilização do credenciamento. E esse apoio do órgão de controle também é uma questão que eu acho muito importante, é muito necessário, porque ele tem que ser nosso parceiro. Então, você sempre encaminhar consultas para o órgão de controle, e o órgão de controle também, né, através da aplicação da LIND, isso aí Anderson consegue falar muito melhor do que eu, e entender a situação que a gente vive hoje, porque o credenciamento muda de paradigma. Hoje, ele é um procedimento que é pouquíssimo explorado. O livro do professor Rony Charles, até falando sobre a marketplace, que ele defende como se a gente fosse criar uma grande Amazon da administração pública. É algo muito embrionário. Na prática, na teoria, é muito bonito, muito interessante. Ele começou escrevendo isso para as empresas públicas, né, para as estatais, e hoje ele já expande para a administração pública. Contudo, a gente tem que entender a aceitação disso pelos órgãos de controle, porque assim, nada adianta que eu traga essa solução muito inovadora, sendo que a gente ainda tem alguns tribunais que a gente sabe, tem alguns tribunais que são mais conservadores, tem alguns tribunais que são mais vanguardistas, né? Então, eu acho que é um trabalho conjunto.
Porque você não tem como avançar demais sem ter aquele respaldo e assustar também o órgão de controle, porque, querendo ou não, o credenciamento você foge do processo licitatório. Foge entre aspas. Você opta por não prosseguir com o processo licitatório e, se você fizer de forma muito bem feita, você consegue uma melhor economicidade para a administração pública. Contudo, eu estava até vindo para cá e pensando uma questão. Tem questões, não só no direito, mas na vida, que são questões cíclicas. É muito cíclico. Então, eu acho que o processo licitatório talvez esteja entrando em um novo ciclo, porque a gente tem, e você até falou sobre isso ontem, o Decreto-Lei 200, a gente tinha muito pouco sobre, na verdade, o Código de Contabilidade Pública, a gente tinha muito pouco sobre licitação. Com o Decreto-Lei 200, a gente aprimorou um pouco mais, mas ainda muito pouco. E não é que a gente não contratava lá atrás, é que era feito de uma forma muito mais liberal, solta. Com a 8666, a gente já tem a girada, a mudança de chave, que olha, o processo licitatório como estava acontecendo lá atrás não estava dando certo. Então nós vamos fazer uma lei geral grande que aborde muitos temas e que segure, prenda muito, enrijeça muito o processo de contratação, para que a gente não dê uma certa possibilidade de viabilizar um processo, por exemplo, direcionado. E aí, com isso, a gente tem o enrijecimento do processo de contratação. Agora a gente já eu acho que a gente está virando a chave de novo, que é trazer para a administração pública aquela possibilidade de você optar como você vai contratar, mas que você contrate de uma forma segura. Então, a gente também não pode utilizar o credenciamento à torta e à direito, porque senão a gente vai estar girando a chave novamente para daqui a algum tempo, um bom tempo, né? A gente teve 30 anos de 14 ou de 8666. Daqui a um bom tempo, pensem, olha, eu abri muito lá a mão, e os processos licitatórios novamente começaram a ser escanteados para outras possibilidades de contratação, ou então o processo licitatório ficou muito solto, e aí com isso a gente vai fechar a mão de novo e ficar nesse ciclo vicioso. Então eu acho que agora é um ponto muito importante para a gente tentar fugir do padrão e com um esforço conjunto, a administração pública, fornecedores, que o fornecedor também tem um papel muito importante no processo de contratação, os servidores públicos e os órgãos de controle, o Ministério Público, o Poder Judiciário, entender mais sobre o processo de contratação, desmistificar que o processo de contratação não é aquele bicho de 7 cabeças, não é sinônimo de corrupção, não é sinônimo de favorecimento, e tentar entender qual é o equilíbrio entre sempre contratar e entregar. Eu queria fazer só uma observação com relação a isso. A gente vem comentando sobre essa mudança de paradigma da lei. Isso é latente, sobre essa fluidez maior. E a gente teve essa discussão. O episódio ainda vai pro ar. Provavelmente quando sair esse já vai ter tido o episódio com o Rony. E a gente falou sobre a questão do futuro. O futuro, o que observa sobre o futuro das licitações. Eu posso fazer só um adendo? Pode. Não é ele cortando, não. É porque é o seguinte, pra gente falar sobre o futuro, e a gente tava aqui falando aqui, que existem muitas coisas que a gente ainda não se aprofundou no credenciamento, né? E eu acho que um só episódio não vai ser suficiente. Então, a minha sugestão, até para o episódio não ficar longo, é a gente chegar, encerrar, e a gente iniciar um novo episódio pra gente fazer a liberação de uma parte 2. Esse é o meu convite. Se Gabriel está pronto, se está disponível para isso. Se for eu convidado, eu aceito já. A dinamização do processo licitatório. Exato. Eu vou dizer que eu tô com meu bloquinho de nota aqui, que tem muita coisa pra falar. Então, vai ser tipo, pra gente aqui, vai ser tipo fechar parte 1, parte 2. Aí Gabriel faz o encerramento aí, como sempre, o nosso merchan, e licita mais, viu, já Gabriel? acabou, já? A gente já tem quase uma hora aqui, meu amigo. É só pra gente conseguir dividir e as pessoas que estão nos escutando consiga ter realmente dinamicidade da escuta, assimilar, e a gente partir pra parte 2. Então, já ficou definido. Você que tá assistindo, continue com a gente. A parte 2 vai sair falando sobre o mesmo assunto, até porque o credenciamento é um assunto muito vasto. E essa parte do futuro talvez seja 2, 3 episódios ainda pra frente.
Então, continue com a gente. O SOP está no YouTube, está no Spotify, Instagram. Então, siga a gente. Faça, por favor, a gentileza de nos seguir, de curtir, compartilhar com seus amigos, porque aqui o assunto é direcionado a vocês, com a intenção da gente aprender, discutir e um espaço extremamente aberto. Estamos aqui com Gabriel Brito, essa pessoa que vocês estão acompanhando, a gente fica assim, besta, ouvindo, com os olhos brilhando. Vamos para a parte 2. Siga também Gabriel Brito nas redes sociais. Ele tem um Instagram próprio e tem o Licita Mais, que é um Instagram que fala sobre jurisprudência. Vocês perceberam a riqueza de jurisprudência que tem nesse episódio. Então siga ele, compartilhe também o conteúdo dele, que eu tenho certeza que vocês vão crescer e ajudar a gente a crescer também. Vamos para a parte 2? Vamos. Vamos lá. Vamos Obrigado, lá. gente. Abraço, Até mais. abraço. Abraço.